Em resposta às escaladas de ataques por parte dos grupos de procuração financiados pelo Irã desde outubro do ano passado, o secretário de Defesa americano Lloyd Austin, antes de ser hospitalizado, havia ordenado a implantação de sistemas adicionais de defesa aérea e de mísseis para o Oriente Médio. Eles incluíam uma bateria do Sistema Terminal de Defesa de Área de Alta Altitude, conhecido como TERRAD, bem como batalhões e sistemas adicionais Patriot para locais em toda a região, para aumentar a proteção das forças dos Estados Unidos e de aliados. Além dos sistemas, os americanos enviaram uma quantidade significativa de poder naval para o Oriente Médio, incluindo 2 porta-aviões, os seus navios de apoio e cerca de 2.000 fuzileiros, o que posteriormente foi reduzido para apenas um porta-aviões. Somente o USS Dwight Eisenhower permaneceu na região. Mas então ficou a grande dúvida: onde todos esses sistemas de defesa aérea seriam implantados e após quanto tempo eles estariam ativos e operacionais? O TERRAD é um sistema transportável que intercepta mísseis balísticos durante sua fase final ou terminal de voo. Ele incorpora um radar de banda X, o AN/TPY-2, e um interceptador de estágio único do tipo Hit-to-Kill, para derrotar mísseis balísticos dentro ou fora da atmosfera. O TERRAD ocupa um nível intermediário no Sistema de Defesa contra Mísseis Balísticos BMDS dos Estados Unidos, cumprindo uma área defendida maior do que o Patriot, ao mesmo tempo em que serve como base para os sistemas exoatmosféricos AEDS, operados pelos meios navais e pelos meios terrestres GMD dos Estados Unidos. Em testes de voo, demonstrou capacidade contra mísseis balísticos de curto, médio e intermediário alcance. De acordo com o Wall Street Journal, a bateria TERRAD, transferida pelos americanos no ano passado, foi implantada na Arábia Saudita e os sistemas Patriot foram implantados na Arábia, Kuwait, Jordânia, Iraque, Catar e Emirados Árabes Unidos. O TERRAD, agora operacional nesses países aliados, passaram por um período de organização de implantação de 120 dias, cerca de 45 dias de operações de entrada e 75 dias de operações de combate e treinamento, podendo agora funcionar, cada um, 17 horas intermináveis por dia. O sistema TERRAD é muito poderoso, sua capacidade de proteção oferece amplas vantagens ao seu operador, além de possuir um radar robusto que capta até mesmo pequenos drones. Não foi à toa que a implantação do sistema pelos americanos na Coreia do Sul em 2016 irritou a China, que acreditava poder espionar o seu espaço aéreo, o que de fato pode fazê-lo, graças aos poderosos radares de varredura de 3.000 quilômetros de distância. No caso do Oriente, a demanda por sistemas defensivos leva em conta o interesse dos Estados Unidos pela estabilidade de seus militares posicionados em mais de 14 bases militares na região. Além do mais, a circulação de commodities pelo Golfo Pérsico representa 1/5 de todo o volume de petróleo consumido no mundo. Uma média de 20,5 milhões de barris por dia de petróleo bruto, condensados e outros produtos passaram pelo Estreito de Hormuz só no ano passado. Imagina as consequências de um conflito nesses mares. Desse modo, os Estados Unidos ampliam e deixam seus sistemas aéreos em alta prontidão, com o aumento das ameaças de um conflito regional entre as duas principais figuras, estabelecendo um bloqueio aéreo formidável em todas as direções para coibir ataques dos persas, sejam de saturação ou mínimos. No início de fevereiro deste ano, a Lockheed Martin assinou acordos com empresas da Arábia Saudita para fabricarem peças para o seu sistema TERRAD. Isso traz maior rapidez na produção dos mísseis e todo o conjunto do sistema, melhorando a entrega para os seus clientes, além da tecnologia sendo transferida para os aliados. A Arábia fornece um apoio estratégico aos Estados Unidos, está além da questão militar. Os sauditas, por exemplo, possuem uma boa relação bilateral vigorosa com a China em bilhões e bilhões de dólares anuais, muito maior do que o comércio bilateral entre os chineses e os persas. Isso mostra que os sauditas ainda podem influenciar de alguma forma nas decisões chinesas e até mesmo dos próprios persas. Caso contrário, muitos desses contratos bilionários poderiam ser desfeitos.
Você pode ajudar no meu trabalho se tornando membro do canal. Faça como os novos membros. Ao se tornar membro, assistirá a vídeos muito antes de todos e terá seus comentários destacados. Clique no botão Seja Membro e ajude no crescimento do canal. O Terrad tem suas origens na década de 1990, em resposta aos apelos do Congresso americano por um sistema de defesa contra mísseis implantável. O Exército começou a desenvolver o Terrad, que entrou no Programa de Desenvolvimento e Redução de Riscos, lá em 1992. Tudo isso fazia parte do período pós-Guerra Fria, em que muitas armas nucleares da antiga União Soviética foram desmembradas em vários estados e poderiam cair em mãos erradas. O primeiro teste do Exército lançou um protótipo do Terrad em abril de 1995. Especificamente em 13 de dezembro do mesmo ano, o Exército tentou seu primeiro teste de interceptação, que não teve sucesso. Posteriormente, entre 96 e 1999, 5 voos sucessivos também falharam, em grande parte devido a deficiências de controle de qualidade no fabrico do interceptor, segundo relatórios. As falhas estavam pressionando os militares e os congressistas. A interrupção do projeto estava por um fio. Então, a partir de 1999, tudo mudou. O Exército decidiu redesenhar o Terrad e flexibilizar sua exigência de interceptação de alvos em altitudes mais baixas. Posteriormente, o Terrad ingressou no desenvolvimento de engenharia e manufatura, apresentou sistemas de controle e desvio de vetores de empuxo mais poderosos, computadores aprimorados e aviônicos simplificados. Em dezembro de 2003, o míssil Terrad passou na revisão crítica do projeto e o primeiro radar AN/TPY-2 foi entregue no ano seguinte, em março de 2004. Este interceptador de próxima geração passou por um primeiro teste de voo em 22 de novembro de 2005 e o seu primeiro teste de interceptação em 12 de julho do ano seguinte, onde interceptou com sucesso um alvo de míssil balístico. Entre 2006 e 2019, a Agência de Defesa do Exército de Mísseis realizou 18 testes de interceptação com o Terrad. 14 desses testes foram bem-sucedidos e 4 outros foram cancelados antes do lançamento devido ao mau funcionamento do alvo. O Terrad defende alvos a distâncias entre 150 a 200 km com seus mísseis e incorpora 4 componentes principais: o interceptador, o veículo lançador, o radar e o sistema de controle de fogo, ou seja, de disparo. O interceptor Terrad tem 6,2 metros de comprimento, 0,4 metros de diâmetro e pesa 662 kg no lançamento. Consiste em um propulsor de propelente sólido de estágio único e um veículo cinético de combate a combustível líquido. Ele emprega um sistema de vetor de empuxo para controle e um alargamento traseiro implantável para estabilidade, usando um buscador infravermelho articulado para rastrear alvos na fase terminal. Depois de se aproximar do alvo com seu propulsor principal, o veículo de destruição Terrad se prepara e usa seus propulsores de desvio movidos a hidrazina para manobrar em sua trajetória final. O lançador Terrad é então baseado em um veículo tático de mobilidade expandida pesada de 4 eixos. Cada lançador carrega até 8 mísseis interceptores, alojados em recipientes de lançamento de 6,6 metros de comprimento e 1.044 kg, sendo uma bateria típica do Terrad, que inclui 6 lançadores, e cada lançador com 8 mísseis leva até 30 minutos para recarregar. O sistema Terrad utiliza então o radar Army Navy Transportable Radar Surveillance AN/TPY-2, que detecta e rastreia mísseis inimigos em alcances entre 870 a 3.000 km. Isso permite se antecipar às ameaças e ainda gerenciar todos os sistemas de defesa terrestre e naval que se interligam entre si. Em conjunto com a ampla gama de sistemas de defesa contra mísseis balísticos DMDS, destaques para os sistemas terrestres GMD e navais AEDS, os Estados Unidos possuem em suas mãos a capacidade de se antecipar às ameaças, mas ainda nunca foram usados de fato em uma guerra de grande proporção contra uma nação potência. Inclusive, bases americanas lá no Oriente Médio foram constantemente e recentemente atacadas e destruídas por pequenos drones aéreos.
Como já sabem, estamos penalizados pelo YouTube, então conto com o seu apoio para se inscrever e ativar as notificações em nosso novo canal, o canal Analytics. Infelizmente, o Área Militar está com os dias contados.